Alguém que tem fobia social aí já teve que apresentar um trabalhinho na escola ou na faculdade? Quem tem fobia social sabe que essa é uma tarefa quase impossível. Eu lembro que quando eu tinha fobia social na época escolar, eu nunca apresentava, porque não dava mesmo. Era impossível, passava muito mal, não tinha condições. O nível de ansiedade é quase uma crise de pânico, não dá mesmo. Então os professores já sabiam, né? Eles sabem que eu era muda na sala de aula, uma timidez patológica mesmo, não dava. E aí eu fui levando, sempre assim com a barriga, durante a fase escolar. Eu até me lembro quando eu estava na 6ª série, um garoto falou assim pra mim: se ela nunca consegue nem apresentar um trabalho, meu Deus, como é que vai fazer uma faculdade? Nunca vai fazer uma faculdade. Mas eu fiz, tô fazendo a 2ª agora. Eu fiz sim, e apresentei muitos trabalhos. Gente, na minha primeira graduação, foi em 2008 que eu entrei. Eu estava saindo do quadro de síndrome do pânico, de agorafobia e de fobia social. E eu lembro que no primeiro semestre eu tive que apresentar um trabalho sobre neurônio com uma dupla. Era só eu e a menina. E a gente mal se conhecia, primeiro semestre e tal. Eu lembro que eu não contei pra ninguém da sala sabia desse meu quadro. Eu não conversava sobre isso porque eu queria esquecer que aquelas coisas tinham acontecido. E eu simplesmente apresentei o trabalho olhando o tempo todo para a professora, sabe assim, eu grudei o olho no dela e só olhei para ela, eu não via mais ninguém na sala. Eu não olhava nem para minha colega, minha dupla, para nada, só para a professora, como se só ela estivesse na sala. Esse foi o jeito que eu encontrei para apresentar esse trabalho, porque para mim não foi fácil. Eu estava melhorando muito, eu estava me curando desses transtornos, só que claro, é um desafio, uma sala cheia. Recém tô saindo desses quadros e ter que apresentar um trabalho é muito complicado. E aí, eu lembro que essa foi a estratégia que eu usei, ficar só focada nela. Eu fiquei até de lado, sabe, meio de costas para a turma, só olhando para ela. Mas foi a minha saída. E mesmo assim, eu tive bastante ansiedade, eu tive bastante tremor, taquicardia, suador, tive tudo isso. Mas ainda assim, consegui, foi possível. E eu lembro que a minha satisfação depois que eu consegui era imensa, porque era uma superação de tudo, inclusive que eu tinha superado a minha fobia social, porque antes era impossível e agora naquele momento, apesar de toda a ansiedade que me causou, de todo o desconforto, foi viável, eu consegui. Então aquela superação para mim marcou bastante. E depois, durante a graduação toda, eu apresentei vários trabalhos sem problema nenhum, claro que sempre dava aquela aceleração no coração um pouquinho, mas completamente tranquila mesmo, mais tranquila que outros colegas, inclusive apresentando bem na medida do possível, sabia o conteúdo, era uma estratégia que eu usava bastante, era dominar o conteúdo, para evitar um branco, para evitar alguma coisa assim, porque daí me deixava mais ansiosa eu não conhecer tanto o conteúdo, daí era um desastre. Mas era uma coisa que eu usava, era saber bastante. Eu estudava muito, ia lá para frente e consegui apresentar inclusive 3 bancas, 3 TCCs para a primeira faculdade. E agora, depois de 7 anos parada sem apresentar mais trabalho nenhum, eu estou fazendo a minha 2ª graduação. E eu tive que apresentar um trabalho agora algumas semanas atrás, primeiro dessa graduação. E gente, depois de tanto tempo parada, tem que dar um desconto, né? A ansiedade, ela vem um pouco mais forte, é difícil. Eu fui com bastante frio na barriga. Eu lembro que na hora que chamou minha turma mesmo, meu grupo, eu tava com aquela coisa na barriga, assim, aquela sensação, a boca um pouco seca, o coração batendo muito forte. Mas eu sabia que eu ia dar conta, porque eu tinha já apresentado vários na nutrição, mesmo fazendo tanto tempo, eu ia dar conta. E tinha uma menina comigo, uma colega, que ela estava muito nervosa. E aí eu ficava dizendo para ela, não, calma, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir, vai passar rápido, tu vai ver, vai ser bem rápido. Quando ver já passou, a tua ansiedade vai chegar no auge no primeiro slide, depois tu vai tomar conta do recado ali, vai dar tudo certo, fica calma. O fato de eu acalmar ela me acalmava também, graças a Deus. E aí eu fiquei inclusive do lado dela na hora da apresentação, porque isso era uma coisa que até me dava mais segurança. Mas eu vou passar algumas dicas aqui para vocês sobre esse negócio da apresentação de trabalho para quem tem a fobia social. Algumas estratégias que eu usava que deu certo lá na nutrição e deu certo agora nesse último, que a ansiedade
teve mais presente, mas graças a Deus deu tudo certo, tá? Foi só no primeiro slide, depois também a ansiedade sumiu, porque é isso que ela faz. Na hora que você tá indo para apresentar o trabalho, a ansiedade ela vai no topo, ela vai chegar lá no auge. E aí você vai sentir todos aqueles sintomas. Na hora que passou, que você começou a falar, passou o primeiro slide, a ansiedade vai diminuindo até a hora que você acaba o trabalho, você tá tranquilo, na medida do possível, tá tranquilo. Mas você pode, para quem tem problemas de intestino, que sabe que dá dor de barriga, que dá cólica, ou que dá enjoo, como é o meu caso, me dá enjoo, você pode não comer nada forte antes de apresentar o trabalho. Inclusive no dia anterior, tá? Eu faço isso, por exemplo, o trabalho é amanhã, hoje eu não vou comer nada forte. Aí eu como uma coisinha mais leve, mais saudável, bem antes de apresentar. O meu café, no meu caso eu estudo de manhã, então meu café da manhã foi só uma banana com aveia, foi o que eu comi, para ter certeza que não ia dar ruim. Então eu comi só aquilo, chupei uma balinha de hortelã, que é outra coisa que eu faço muito quando eu tô ansiosa. Eu sempre levo uma balinha na bolsa, boto a balinha de hortelã para dentro, é uma coisa que me acalma, dá um alívio, e eu fiz isso também, né, antes dessa apresentação. Outra coisa é a posição que você fica lá na frente. Por exemplo, nesse último trabalho, eu escolhi ficar perto da porta, mais na ponta da porta e também mais escondida. Tinha uns 2 outros colegas mais à frente, eu fiquei mais atrás, sabe, para dar aquela escondida. Mas depois que eu comecei a apresentar e fiquei mais calma, aí eu fui para frente. Só que antes eu fiquei mais escondidinha, é uma coisa que você pode usar também. Outra coisa é avisar o colega. Avisa o colega, se abre. Fala para ele, ó, fulano, eu tenho fobia social, eu acabei de sair desse quadro, eu tenho um outro transtorno de ansiedade, tenho síndrome do pânico e eu fico muito ansiosa nessa situação. Talvez eu não consiga, talvez eu tenha que sair no momento da apresentação. Se me der um branco, você pode tomar a minha parte, você pode falar por mim, depois eu me entendo com o professor, tudo tem uma saída, mas se eu precisar sair durante a apresentação, você consegue falar por mim? Conversa com ele para você ter aquela segurança de que se der ruim, você vai sair e o outro vai apresentar a sua parte. A turma não vai ficar boiando, sabe? E também fala com o professor, explica a condição para ele. Ó, professor, eu vou ficar muito nervosa, eu fico muito tensa nessa situação, mas eu quero que você saiba que eu vou dar o meu melhor, vou tentar me superar. Se eu conseguir apresentar, é uma superação para mim, porque é um transtorno muito grande na minha vida esse problema. Mas eu vou dar o melhor de mim. Eu estou sabendo o conteúdo, então se der branco ali e tal, eu estudei, eu posso apresentar para o senhor depois, em outro momento, sozinha, você pode também fazer isso. Outra coisa é no caso de que realmente, se for inviável apresentar, se você fica com aquela ansiedade, a fobia social mesmo, você entra em pânico num momento desse, aí é nem tentar. Não se coloca nessa situação, não força a barra, pode dar ruim, na verdade a chance de dar ruim é imensa, que a gente sabe como funciona isso, então nem vai, não tenta, não bota seu corpo nessa violência, nessa agressão que é tentar na marra superar isso. Não é assim que as coisas são superadas. Então conversa com o professor, pega o laudo da fobia social com o psiquiatra, leva para o professor e explica para ele, professor, olha, eu estudo muito, a gente pode ver um outro método de avaliação, sei lá, uma prova separada, alguma coisa assim sobre aquele conteúdo que seria do trabalho, porque eu não consigo. Eu gostaria, mas eu não consigo. Eu posso até conversar sobre esse assunto com o senhor em outro momento, para tentar me avaliar, conversando assim, ver se eu domino o assunto, se eu estou por dentro, mas lá na frente dos meus colegas, na frente de todo mundo, falar em público não dá para mim, não por enquanto. Eu estou com laudo aqui, a gente pode ver outro método. Ele vai ser obrigado a entender, tá bom? Vai ser obrigado a entender essa condição. Então, não se preocupe que para tudo tem saída. Eu só quero deixar assim bem claro uma coisa. Não deixe de fazer faculdade ou de fazer o ensino regular, a escola. Não deixa de fazer isso por conta desse medo de apresentar trabalho. Porque sempre tem uma saída. A gente sempre consegue um jeitinho. Só não deixa o seu sonho de lado. Tá bom, gente? Um beijo e tchau.